Olá pessoal, aqui é o William Ribeiro, professor de Tecnologia Educacional. Eu gostaria de dizer que eu presto assessoria para escolas e educadores e professores que precisam de alguma ajuda para trabalhar com tecnologia em sala de aula, né? Quem tiver interesse é só olhar na descrição, vai ver um site, então você pode acessar o meu site e lá você vai ver detalhes se você tiver interesse. Vai aparecer uma telinha com um QR Code. Isso é para quem quiser e puder fazer alguma contribuição para o canal. Isso vai ser bastante motivador para mim, que estou fazendo esses vídeos todos aqui, tá legal? E nessa série de vídeo, nós estamos aqui ajudando os pais e educadores a ensinar a programação para os seus filhos, uma atividade muito rica pedagogicamente e bastante divertida também. No vídeo de hoje, nós vamos começar o game do aviãozinho, o game que se chama Voos Domésticos. Tem esse nome porque a segunda fase desse game vai se chamar Voos Internacionais, né? É aquele game em que o aviãozinho percorre os estados do Brasil e tem que chegar em cada uma das capitais. É um game muito legal porque a criança ou o jovem, além de trabalhar com a programação, com a lógica, também vai trabalhar com os nomes das capitais do Brasil e futuramente a localização dos países no mundo, tá legal? Então eu espero que vocês gostem e vamos lá. Vamos então começar o nosso game do voo doméstico, voos domésticos, né? Lembrando como que é o jogo, é o seguinte, eu já fiz um pouquinho aqui só para mostrar para vocês, né? Então aqui eu tenho um aviãozinho que eu controlo usando as flechinhas da direita e da esquerda do teclado, né? Eu tenho aqui um destino, que é o destino de Manaus, e o computador, ele por enquanto é só Manaus, né? Quando estiver pronto vai ter todas as capitais. E o computador tem que fazer o quê? Ele tem que sortear um destino. Sorteou Manaus. Então agora eu dirijo aqui o meu aviãozinho aqui com as teclas do teclado. Lembrando que cada vez que eu ando, o tanque, a minha gasolina vai se acabando. E quando eu consigo tocar em Manaus, olha só que legal. Vocês repararam que o aviãozinho teve um efeito de diminuir. Vocês repararam que o aviãozinho foi diminuindo até ele chegar a ficar invisível? Olha lá, ó. Muito bem, esse efeito eu vou ensinar hoje. E aí vem a mensagem: parabéns, você conseguiu ganhar, conseguiu chegar ao seu destino e ganhou mais 500 litros de gasolina, né? É claro que vocês perceberam que aquela mensagem está muito rápida, né? Ela não pode ficar tão rápida, eu não consegui nem ler, né? É uma coisa que eu vou ter que corrigir no jogo. Mas a ideia geral do jogo é essa. O computador escolhe um destino, o jogador tem que controlar o aviãozinho para chegar nesse destino antes que a gasolina se acabe. Ok? E quando ele chega no destino dele, ele ganha mais uma quantia lá de gasolina e o destino é alterado, aí ele precisa ir para um outro destino. Beleza, então? Vamos começar o nosso game? Então, ótimo. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o que eu já fiz. E aquilo que for muito óbvio, eu nem vou explicar de novo, porque acho que vocês já entenderam, né? Então vamos lá. A princípio, eu tenho somente um cenário, né? Eu ainda não fiz o cenário da capa, nem o cenário do Game Over. Futuramente eu vou precisar fazer. Você já pode ir fazendo, se você já quiser. Então, esse mapa eu peguei na internet e ele não precisa necessariamente ser sem cor, né? Se você quiser um mapa colorido, também tanto faz. Eu preferi sem cor porque fica mais fácil de eu mostrar para você o jogo aqui no vídeo, né? Então eu tenho aqui o cenário do mapa. Os sons eu ainda não coloquei, mas a gente pode ter som para muitas coisas aqui. O som de aterrissagem, o som dele levantando o voo, o som da gasolina acabando, o som de quando a gasolina acaba totalmente. Então tudo isso vocês podem já ir pesquisando aí, escolhendo os sons que vocês querem e também a trilha sonora. Óbvio que não é obrigatório, né? Você só coloca a música se você achar interessante, claro. Eu vou colocar, mas não agora. Agora eu vou fazer a parte mais
complexa do jogo, a parte mais importante do jogo, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso código do aviãozinho. Vocês já perceberam que eu tenho pelo menos duas variáveis. A variável que vai ficar guardando o destino, a variável que vai ficar guardando a quantidade de gasolina que o meu aviãozinho tem, ok? Então quando aperta a bandeirinha, a variável da gasolina vai para 1000. 1000 por que 1000? Não sei por que 1000. Acho que 1000 fica interessante. Acho que com 1000 passos ele consegue dar umas 2 voltas aí pelo Brasil. É o tempo que ele tem aí para encontrar a capital que ele precisa. Se você perceber que o jogo está muito difícil, que ninguém está conseguindo jogar, depois a gente aumenta esse valor aí, tá bom? Isso é de menos. Um ponto, eu tenho que escolher uma posição para ele começar. Eu coloquei no meio, mas pensando bem, talvez fosse melhor colocar ele começando em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, acho que fica mais, tem mais a ver. Você escolhe aí, dependendo da região que você mora, você põe a posição inicial dele. Ok? Então não vai ser mais 00, vou jogar fora o 00. E eu vou definir o estilo de rotação do meu aviãozinho para a rotação completa. Lembre-se que o meu aviãozinho eu quero que gire em todas as direções. Quer dizer, ele sempre gira, mas a fantasia dele eu poderia escolher para não girar em todas as posições. Eu poderia deixar a fantasia sempre fixa ou direita e esquerda. Nesse caso, o mais legal, por razões óbvias, é todas as direções. Rotação completa. Então, quando essas primeiras configurações estão prontas, aí que vai começar o voo propriamente dito. Você pode estar se perguntando por que eu separei as coisas, né? Por que eu não peguei esse bloco que continua a configuração aqui e já encaixei aqui para fazer tudo num blocão só? Essa é uma boa pergunta, não sei se você pensou nela, mas é uma pergunta interessante. Por que eu separei? Eu separei porque esses blocos são os blocos que só devem acontecer uma vez. Ou seja, ele só deve ter 1000 litros de gasolina no início do jogo. Ele só deve ir para a posição inicial no início do jogo. E essa configuração de rotação só precisa ser feita uma vez. O resto da programação toda, o programa que faz ele se mover, que faz ele ser controlado pelas teclas do teclado, que faz ele reconhecer quando ele toca numa capital, etc. Tudo isso tem que ser feito muitas vezes. Cada vez que ele alcança o destino será trocado. Isso significa que o processo de fazer ele andar de novo e dar uma resposta quando ele chega na capital certa, esse processo tem que ser feito de novo toda vez que ele consegue. Por isso que está separado. Então, esses blocos aqui, que controlam quando o jogo é feito, cada vez que ele atinge um destino, tem que estar separado dos blocos iniciais, porque isso daqui vai ser feito cada vez que ele atinge um destino. Muito bem, vamos deixar essa linha aqui. Eu vou fazer essa linha aqui junto com vocês. Então, isso daqui depois eu faço de novo. Vamos aqui para o mais simples, aquilo que todo mundo já sabe fazer, né? Então vamos lá. Sempre mova 1, ou seja, ele vai estar. Vamos tirar tudo aqui e vamos colocando de volta para ficar claro. Sempre anda um pouquinho, porque ele está sempre andando, o aviãozinho, certo? Cadê os blocos que controlam o movimento de direita e esquerda? Está num lugar separado aqui, ó. Quando a tecla da esquerda for pressionada, eu quero que ele gire para a esquerda. Quantos graus? Coloquei 15 graus, mas isso daqui a gente pode alterar também, talvez menos, né? 10 graus. O quanto que ele gira, você pode decidir aí. Não é bom que seja um giro muito grande, né? Por exemplo, um giro 90, senão o aviãozinho vai andar só em linha, em ângulos retos, né? Ele vai ficar meio estranho. É bom que ele gire um pouquinho de cada vez. Olha só, cada vez que eu clico aqui, ele vai girando. Ok? Então, para a direita e para a esquerda. Então, esse é o movimento básico. Ele sempre move um, e cada vez que eu teclo para a direita, ele vai para a direita. Cada vez que eu teclo para a esquerda, ele vai para a esquerda. Ok? Agora lembra, vamos já falar sobre a variável da gasolina. Vocês repararam que eu precisei criar a variável, chamei a variável
que vai ter a gasolina, que vai ter que vai estar guardada a gasolina, né? De tanque, né? Tanque de tipo tanque de gasolina, ok? Então tá aqui o tanque, a variável tanque. Essa variável ela inicia, como eu falei, com o tamanho que você quiser, com quantos litros você quiser dar para o jogador. E cada passo que ele der, ok? Cada passo que ele der, ele vai tirar 1 litro de gasolina. Então ele vai perdendo litros de gasolina na medida em que o avião vai voando. Vamos apagar isso daqui e nós vamos discutir juntos isso. Então a questão é essa: como fazer o aviãozinho identificar a capital correta e não as outras quando elas passarem a existir. É esse que é o nosso problema aqui. O problema que nós vamos ter que resolver agora é este, tá bom? Bom, antes de resolver esse problema, vamos resolver um problema mais simples, que é como fazer o computador escolher uma capital das muitas capitais possíveis, ok? Como é que eu faço isso? Eu acho que se você quiser dar um pause no vídeo aí para pensar um pouco sobre isso, é interessante. Bom, espero que você tenha se lembrado do último bloco que a gente ensinou no último vídeo, né? Que é o bloco da lista. Nós vamos precisar de uma lista onde nós vamos colocar todas as capitais para o computador poder escolher um daqueles itens, né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu criei uma lista, chamei essa lista de capitais. Ela está aqui, só tem 2 por enquanto, né? Mas basicamente é só apertar Enter aqui, clicar aqui, apertar Enter e escrever o nome de todas as capitais, né? Então acho que é uma boa coisa, uma boa pesquisa para você fazer aí, né? Colocar aqui a lista de todas as capitais. Mas por enquanto a gente não precisa fazer isso agora. Por quê? Porque, como vocês viram, a gente ainda vai ter que fazer muitos testes e a gente só vai continuar essa lista aqui quando ele funcionar bem para uma das capitais. Eu escolhi Manaus. Quando o jogo estiver funcionando perfeitamente bem para Manaus, como eu mostrei para vocês no início aqui do vídeo, aí a gente completa essa lista aqui. Então, por enquanto, vamos deixar só 2, só para ver se ele escolhe entre esses 2. Então, vou colocar aqui Manaus e São Paulo, apenas isso. Eu vou querer que esta lista esteja escondida, então vou clicar aqui nesse tique aqui, nesse tique azul aqui. E aí eu vou pedir para o computador, já de cara, logo que ele antes de começar o voo, eu já vou pedir para ele escolher uma daquelas capitais. Ele vai escolher uma das capitais e vai colocar o resultado da escolha dele numa variável que eu vou chamar de destino. Então eu criei aqui uma variável chamada destino, ok? E aí essa variável inicialmente ela pode ser vazia, porque não vai ter nada do início, mas nesse momento aqui, antes de começar o voo, eu tenho que colocar dentro de destino um item escolhido de capitais, da lista capitais. Então eu vou pegar aqui o bloco destino, porque é dentro desse bloco que vai ter o destino que o computador vai escolher. E aqui dentro eu vou usar aqui o bloco, que é o bloco item. Ou seja, eu vou pedir para ele colocar dentro de destino um item de capitais, ok? Mas não qualquer item, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui item 1, ele vai sempre colocar o primeiro item das capitais, né? Mas eu não quero que fique sempre o primeiro. Eu quero que fique um número aleatório, né? Por isso eu vou aqui em operadores e vou pedir para ele escolher, operadores, para ele usar um número aleatório de 1 até quantos itens eu tiver, quantos itens eu quiser, né? Eu posso, por enquanto, eu vou colocar somente 2, porque por enquanto, na minha lista aqui de destinos, né, de capitais, eu só tenho 2 itens. Então, por enquanto, ele vai escolher um número aleatório entre 1 e 2. Então, se ele escolher 1, ele vai colocar o item dentro de destino, ele vai colocar o item 1
de capitais, portanto ele vai colocar Manaus. Se ele escolheu 2, ele vai colocar o item 2 de capitais, portanto São Paulo. Beleza? Se eu tiver 10 itens, é só colocar aqui número aleatório entre 1 e 10. Agora, tem um jeito de tornar isso automático, para eu não ter que ficar contando todas as vezes quantas capitais que eu pus por enquanto, tal. Eu posso falar para o computador me dizer qual é o tamanho da lista. E existe um bloco de lista que faz exatamente isso, que nós já usamos no último vídeo também, que é o bloco tamanho. Ou seja, o tamanho de capitais, ele vai sempre dizer quantos itens possui a lista. Se eu clicar aqui, ele vai colocar 2, porque a nossa lista de capitais tem 2 itens, que é o item Manaus e São Paulo. Então, se eu colocar isso daqui aqui no lugar daquele 2, eu não preciso mais me preocupar em saber quantos itens que tem em capitais. Ele sempre vai dar certo. Se tiver 10 itens, ele vai escolher entre 1 e 10. Se tiver 15, entre 1 e 15, e assim por diante. Assim eu não preciso me preocupar mais, né? Vamos dar uma testadinha rápida aqui. Olha lá, escolheu Manaus, depois, se eu clicar de novo, escolheu São Paulo. Como só tem esses dois, a variação é mínima, né? Mas enfim, ele está escolhendo, cada hora é um que ele escolhe. Agora é o seguinte, eu quero que vocês pausem o vídeo e tente fazer a sua solução. Como fazer o aviãozinho reconhecer como válido e aterrissar somente quando ele tocar na capital correta. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, espero que você tenha tentado encontrar alguma solução. Bom, e aqui eu quero dizer a você que nós temos sempre em programação, sempre não, né? Mas muitas vezes nós temos várias formas de resolver o mesmo problema, né? Às vezes a sua forma também é eficiente, funciona, mas pode ser diferente da minha. Não se preocupe com isso. Bom, a solução que eu dei para esse problema aqui é a seguinte. Primeira coisa, quando eu criei aqui o meu ator, que vai ser o meu destino, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma imagem qualquer lá e quando a bandeirinha é clicada, ele aparece, né? Por enquanto só faz isso. Agora, o detalhe muito importante é que o nome do ator não pode ser qualquer nome. O nome do ator tem que ser exatamente o nome do destino. Então aqui, normalmente quando você cria um ator, ele se chama ator 1, né? Então você deve mudar esse nome aqui para o nome do destino que você está fazendo. Então, por exemplo, esse ator que nós estamos fazendo aqui é o ator do destino Manaus. Então o nome dele tem que ser Manaus. O próximo ator, que vai ser, por exemplo, Acre, o nome do ator tem que ser Acre. Por quê? Porque assim eu consigo identificar que ator que foi tocado, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou fazer para quando que o aviãozinho toca nesse ator? Esse ator não se chama Manaus? Então se eu falar para o aviãozinho assim, aviãozinho, se você estiver tocando em Manaus, quer dizer que você tocou no correto. Aliás, só que nem sempre é Manaus, né? Na verdade é o destino. Se você estiver tocando naquele nome que tiver aqui dentro da variável destino, inicialmente é Manaus, quer dizer que está certo. E isso não é difícil de escrever aqui no Scratch. A gente precisa de um C, precisa de um tocando em. E aqui, nesse lugar aqui, a gente coloca o nome da variável, que é a variável do destino. Olha só, se tiver tocando em destino, ou seja, dentro de destino, nesse caso, tem Manaus. Então é como se eu estivesse dizendo, se tocando em Manaus, quer dizer que acertou. Ok? Então vamos colocar isso aqui. Bom, e o que tem que acontecer quando acerta, quando o jogador consegue levar o aviãozinho para o destino correto? Primeira coisa, ele tem que aterrissar. Ou seja, nós precisamos aqui de blocos que vão dar a impressão de que o aviãozinho está aterrissando. Ou seja, que ele vai diminuindo cada vez mais. Olha só, eu fiz esse bloco aqui separado. Eu chamei esse bloco de aterrissagem. Então, a primeira coisa, ele volta a definir o tamanho dele a 100%, às vezes
ele está com um tamanho diferente. E ele vai repetir 10 vezes, mudar o tamanho dele em 10%, na verdade. Né? Então, por exemplo, se o tamanho dele começa com 100% e ele diminui 10%, ele passa para 90%. Se ele diminui de novo 10%, ele passa para 80%, 70%, ou seja, ele vai diminuindo de 10 em 10 até que o tamanho dele chegue a 0%, ou seja, ele fique o menor possível. Né? Só que o menor possível não é invisível, o menor possível ainda fica uma marquinha. Então, depois que a gente repetiu 10 vezes, tirando 10% do tamanho dele, esse MUD aqui é um bloco que está na aparência, né? Eu vim aqui na aparência, coloquei aqui o MUD do tamanho. Então, ele vai mudar 10 significa aumentar em 10% o tamanho. Mudar menos 10, ele vai diminuir em 10%. E espera um pouquinho, 0,1 segundo aqui, tá bom? Aí deu esse efeito aqui que vocês viram lá, ok? Mas você repara que ele ainda fica esse azulzinho, uma marquinha aqui, né? Então o que eu vou fazer aqui para deixar ele mais legalzinho ainda? Eu vou esconder, depois que ele diminuiu bastante, ele vai ser oculto, olha lá. Aí ele realmente parece que ele aterrissou lá no destino dele, né? E eu já vou aproveitar aqui e fazer o novo bloco, que vai ser o bloco decolagem, né? Que vai fazer ele parecer que ele está saindo, ele está levantando voo, né? Então, decolagem. Vamos colocar aqui decolagem. O decolagem você já deve estar imaginando que ele é muito parecido com a aterrissagem. A única diferença é que ele vai começar com 0% do tamanho, né? O contrário, né? Então ele vai começar com 0% e ele vai aumentando de 10 em 10. Então ele não vai mudar menos 10, ele vai mudar 10, ok? E ele deve inicialmente aparecer, né? Porque senão ele vai, se ele estiver escondido, nada disso aqui vai ser feito, não é? Então de cara ele já mostra. Então ele mostra e no final aqui eu acho que é bom a gente definir o tamanho para 100%. Beleza, aí ele dá um pulinho, né? Muito bem, então nós temos aqui os dois blocos. Então o que acontece quando ele toca no destino? Ele vai aterrissar. E quando que ele decola? Seria legal ele decolar no início, né? No início ele vai decolar. Aí, beleza, ele começa decolando e quando chega no destino ele aterrissa, ok? Bom, o que mais que tem que acontecer quando ele toca no destino dele e fica invisível? Bom, tem que aparecer essa mensagem aqui. Nessa mensagem aqui, eu fiz aqui um ator e desenhei no ator a mensagem que eu quero que ele leia. Parabéns, você conseguiu e ganhou mais 500 litros de gasolina. Fique atento ao seu próximo destino. Esse ator aqui se chama Fantasia 1, né? Desculpa, esse ator aqui se chama Placa Destino. Fantasia 1 é o nome da fantasia, né? Muito bem, então o que acontece? Esse bloco inicialmente ele está escondido e quando a decolagem, quando ele toca no destino certo, ele tem que também, essa placa tem que aparecer. Então nós temos que mandar uma mensagem lá para a placa. Então vamos aqui em eventos e vamos transmitir a mensagem. Eu coloquei o nome some, de sumir, né? É como se, na verdade, esse some é mais para o outro ator, para a capital sumir, né? Mas quando a capital some, o bloco da placa aparece. Então, quando eu receber some, mostre, adiciona lá os 500 litros de gasolina lá para o tanque, ok? Espera 3 segundos, acho que 3 segundos eu vi que é pouco, né? Vou colocar aqui uns 5 segundos para a pessoa poder ler a placa. Esconda e depois que ele escondeu, a placa vai dar uma mensagem para voltar a fazer um novo voo. Ou seja, ele vai retomar esse processo aqui. Vai escolher um novo destino, vai definir o tamanho para 100% e vai começar a voar. Bom, e agora? O que acontece com a capital, Manaus, quando ele recebe a mensagem some? Ou seja, quando o aviãozinho toca na capital correta. Quando ele recebe o some,
ele tem que sumir. Agora, uma coisa importante aqui que a gente tem que fazer, senão vai dar errado. Toda vez que ele toca no destino correto, então imagina aqui que tem um monte de capitais. Tem aqui Amazonas, tem aqui o Pará, tem Cuiabá, tem Rio de Janeiro, ou seja, tem todas as capitais aqui. Quando ele toca na certa, ele manda uma mensagem some. Quando ele manda essa mensagem some, todas as capitais que estarão aqui, na verdade, por enquanto só tenho Manaus aqui, mas eu vou ter aqui um monte de capitais, todas as capitais vão receber a mesma mensagem. Então, se eu simplesmente chegar aqui e disser para que quando ele recebe some, ele desaparecer, o que vai acontecer? Você já deve estar imaginando. Todas as capitais vão desaparecer. E não é isso que eu quero. Eu quero que somente a capital correta desapareça, ok? E quando que essa capital é a correta? Quando a variável destino, nesse caso aqui, for igual a Manaus. Quando a capital destino for igual a Manaus, aí essa capital tem que desaparecer. Então eu tenho que dizer aqui, ó, quando ou se, né? Se, então eu preciso de um igual aqui, né? Então se destino, que é a variável, que é o nome dele, né? Que é o Manaus, aqui é a variável, é a capital Manaus. Se destino igual a Manaus, aí desaparece. Se o destino não for igual a Manaus, não deve desaparecer, ok? Vamos testar aqui então para ver se funciona. Ele escolheu Manaus, né? Vamos agora tocar lá. Aí ele ficou pequenininho, apareceu a mensagem. A mensagem vai desaparecer depois de 4 segundos. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas houve um problema aqui. Dá uma olhada no tamanho dessa variável aqui, ó. Olha o quanto que a variável tanque, o número que ficou aqui. Ficou um número negativo imenso. Por que será que isso aconteceu, né? Se você quiser pausar o vídeo e tentar descobrir o motivo, seria interessante. Bom, ele continua diminuindo porque o que faz diminuir aqui, tira um de tanque, é esse bloco aqui que está dentro do sempre. Então, enquanto esse sempre estiver rodando, ele vai tirando um. Ou seja, como que a gente resolve isso? A gente precisa dizer que quando ele toca no destino correto, esse sempre tem que ser imediatamente interrompido para que ele não dispare e acabe com a sua gasolina. Ok? Para isso, nós vamos usar o bloco pare. O bloco pare é o bloco que interrompe o sempre. Ele está dentro de controle. Só que assim, eu não posso usar o pare todos, porque se eu parar todos, ele não vai fazer mais nada. O jogo vai ser totalmente cancelado. Na verdade, eu tenho que parar somente este script. Lembrando, o que é um script? Script é um código, então esse daqui é um script, são pedaços de código, né? Então esse daqui é um outro script, cada vez que isso daqui é um outro script, isso é um script, são pedaços do código. Então eu quero parar esse pedaço de código aqui, e quem vai fazer ele voar de novo vai ser um outro momento que vai fazer o voo ser retomado, né? Então, beleza, vamos voltar lá então. Quando ele só vai sumir quando o destino for igual a Manaus. E aí a placa, depois que mostrou, aumentou o tanque, aumentou a gasolina, esperou 5 segundos, a placa escondeu. A placa vai transmitir a mensagem voa. E na mensagem voa, ele vai voltar a voar. Só que não se esqueça que a aterrissagem fez com que ele ficasse invisível. Então nós precisamos agora fazer o quê? Nós precisamos daquele bloco da decolagem. A gente tem que fazer ele decolar de novo, ok? Inclusive, pensando bem, se ele vai decolar aqui, ele não precisa decolar aqui, né? Então esse bloco está errado o lugar dele aqui, porque a decolagem não é uma coisa que tem que ser feita só uma vez. É uma coisa que tem que ser feita sempre que ele alcança
o seu destino. Vamos testar então? Aí ele vai tocar lá em Manaus, ele vai aterrissar, a placa vai aparecer durante 5 segundos, o tanque já aumentou os 500 litros aqui de gasolina, beleza, é isso mesmo que eu queria. E aí funciona tudo perfeitamente bem. Um detalhezinho que eu acho legal é que ele não está aterrissando em cima de Manaus, né? Ele aterrissa no ponto que ele toca. Então vamos fazer uma pequena correção aqui. Antes de aterrissar, vamos pedir para ele vá para o destino, vá para, no caso agora é Manaus, mas se o destino dele for São Paulo, ele vai para São Paulo. Então, só para retomar aqui, ó, se ele toca no destino, ou seja, na variável que estiver aqui, no ator que tenha esse nome, né, o ator chamado São Paulo, o ator chamado Manaus, se ele estiver tocando naquele ator, ele vá para aquele destino, aterrissa, transmite uma mensagem, some e pare esse script. Beleza? Bom, agora vamos testar para ver se funciona com outras capitais também. Então vamos duplicar Manaus, que agora que Manaus já está com a programação certa, testada, a gente pode fazer cópias, né? Muito bem, então eu vou chamar essa variável aqui agora de São Paulo. E eu vou alterar aqui o código para que agora ele só vai desaparecer quando o destino for São Paulo. Senão ele não desaparece. Então agora deve funcionar para as duas capitais. Vamos ver se funciona. É claro que está no lugar errado, né? A gente precisa colocar a capital São Paulo. Para eu saber qual dos dois aqui que é o ator São Paulo, é só dar um clique aqui, ó. Ele dá uma piscadinha aqui, tá vendo? Então, beleza. Então, vou colocar a cidade de São Paulo, mais ou menos aqui, né? Depois, se você quiser dar uma olhada no mapa para colocar direitinho, acho que é melhor. Mas é mais ou menos nessa região aqui. Então, vamos testar mais uma vez. Ok, ele está querendo... O meu destino é Manaus. Ele aterrissou. Parabéns, conseguiu. Agora, beleza, vamos tentar São Paulo. Manaus funcionou. Tá certinho agora. Aterrissou também, parabéns, conseguiu. E ótimo, parece que funcionou bem. Claro que o jogo ainda tem muitas coisas que devem ser feitas, né? Por exemplo, o jogo precisa de uma capa. Então vamos para as tarefas do próximo vídeo. Primeira coisa, faça uma capa, faz essa capa acontecer, coloque nessa capa um botão que faz o jogo começar somente quando a pessoa apertar neste botão. Então você vai precisar alterar os comandos aí para que o jogo só comece quando a pessoa apertar o botão da capa, né? Depois já faz a página do Game Over, que vai acontecer quando a gasolina acaba. O piloto deixou o tanque zerar e o avião caiu, né? Aí você pode já pesquisar também os sons que você vai querer colocar no jogo, a trilha sonora, os efeitos sonoros e, finalmente, você já pode duplicar aí as capitais, duplicar Manaus aí, ou São Paulo, para colocar todas as demais capitais. E você já deve também procurar já aí no mapa do Brasil o local aproximado que a capital ocupa no estado, né? Mais ou menos aonde que fica, não é? Se você ainda quiser colocar outras cidades importantes ou até não tão importantes, né, para deixar o jogo mais difícil, pelo Brasil também pode colocar Campinas, Sorocaba, sei lá, você escolhe as cidades que você achar interessante, além das capitais, não é? E finalmente, se você tiver conseguido fazer tudo isso e ainda tentar descobrir uma forma de dizer como fazer para avaliar se ele conseguiu alcançar todos os destinos, e aí você vai precisar de uma nova página, né? Isso eu até esqueci de falar, você precisa da página da vitória, assim como você fez a página da derrota do Game Over, você vai precisar também da página da vitória.
Então, como ir para essa vitória, né? Como programar o computador para fazer aparecer essa página somente quando o jogador tiver ido para todos os destinos possíveis. E por último, como fazer o computador não escolher novamente o mesmo destino. Isso é um problema que a gente vai ter. Por enquanto, o nosso programa ele escolhe várias vezes o mesmo destino. Como evitar a repetição de escolha do destino? Porque como o destino ele desaparece quando ele toca, quando ele chega no destino, se ele sortear novamente esse destino, o jogo não vai ter solução, né? Manaus não está mais lá e ele vai ter que ir para Manaus. Como é que faz, né? Então, eu quero que você tenta resolver essas questões todas e a gente tenta fazer juntos na semana que vem ou no próximo vídeo, não na semana que vem, antes disso. No próximo vídeo a gente tenta dar soluções para esses problemas todos que eu estou colocando aí na sua cabeça, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça do like, não esqueça de compartilhar e muito menos de se inscrever, tá bom? Obrigado, até mais então.